Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 8. Uma estação Bíblia, tá? Tem uma Bíblia sobrando para emprestar para as irmãs ali, para elas acompanhando? Vai aparecer aqui, ó. Para você. Se quiser diminuir essa luz, pastor, para elas conseguirem enxergar, né? Vocês querem sentar um pouco mais para frente, por favor? Hã? Vocês estão enxergando bem? É? Vai aparecer aqui 1 Samuel capítulo 8. A partir do 1. Capítulo 8. Obrigado. Tá bom, obrigado. Isso aí. Crente é servo. Crente tem que ser servo. Então vamos ler. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, segundo Abiás. E foram juízes em Berseba. Obrigado, pastor. Obrigado. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então vamos lá, presta atenção aí para mim agora. Samuel era juiz e profeta sobre Israel. Ele teve filhos. Como ele já estava velho, ele colocou os filhos dele para que fossem juízes sobre Israel, ok? Pois eles não andaram conforme Samuel andou, temente ao Senhor e um trabalho digno. Então eles perverteram esse trabalho. Como? O dinheiro que era recebido, eles usavam para outras coisas e eram avarentos, gastavam dinheiro e não tinham temor a Deus. Os filhos de Samuel, é isso que aqui está falando. Eles não tinham temor, gastavam dinheiro do jeito que queriam. Eles eram os filhos. Bom, aceitando inclusive, versículo 3: Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitavam até suborno e perverteram o direito. O que é perverteram o direito? Deus permitiu que eles fossem juízes sobre Israel e um sacerdócio também profético, mas eles perderam o direito. Deus deu a honra deles servir como filhos, mas eles perderam esse direito. Por quê? Porque eles perverteram. Eles gastavam dinheiro, eles aceitavam o suborno e não tinham temor a Deus. E a fama deles começou a se alastrar por Israel. O que aconteceu? Versículo 4: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Ou seja, se uniram os anciãos, os líderes, os mais sábios, mais velhos, mais maduros. Falou: pessoal, é o seguinte, não dá mais para aceitar isso. Vamos conversar com Samuel. E foram até Samuel. Até Ramá e disseram: vê, já está velho Samuel, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Ô Samuel, você está velho, não está aguentando mais, você não controla seus filhos, e eles não andam igual você andava. Eles não são sacerdote, não são juízes, não são profetas, como você foi. Eles estão fora do eixo, não dá para ter assim. Como é que nós vamos andar? A nossa referência era você, Samuel. E agora? Você é a voz de Deus. E agora? O que aconteceu? Eles falaram aqui, vamos lá. Versículo 5. Lhes disseram: já está velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Agora constitui sobre nós um rei, para que nos governe. Constitui agora um rei, como tem todas as nações. Que nações? As nações ao redor. Então o que eles falaram? Olha, Samuel, agora é o seguinte, então levanta um rei, que já que teus filhos não fizeram o papel que deveriam fazer, e você já está velho, então levante um rei para nós, porque as nações aqui ao nosso redor, todos têm um rei, e a gente vai ser guiado por quem? Quem que vai nos guiar? Era essa dúvida do povo, quem vai guiar a gente? Aí Samuel foi orar, até aí um pouquinho, agora olhe para mim. Samuel foi orar.
Presta bem atenção. Samuel foi orar. Deus, é isso que eu devo fazer? Aí olha o que Deus fala. Depois nós vamos ler, para otimizar bem nosso tempo. Não é isso que eu quero. Sabe por quê? Porque o povo, ele quer um rei, e ele esqueceu tudo que eu fiz por eles. Eu livrei eles do Egito. Eu cuidei deles. Eles esqueceram que quem cuida deles sou eu. Aleluia. Não é o rei, não é você, sou eu. E é isso que mais mexeu comigo estudando essa palavra. E nós vamos falar quem que ele escolheu para rei. Escolheu quem? Escolheu Saul. Escolheu Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Mas por quê? Olha a mentalidade do povo. O povo, ele fica assim, estamos perdidos agora. Arruma um rei para a gente, precisa de alguém para guiar a gente. E Deus falou, não era para ter escolhido um rei. Eu sou o rei. Deus é o nosso rei, amém? A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, amém? Glória a Deus. E às vezes nós, irmãos, é fácil a gente ler esse texto e julgar o povo. Mas nós, muitas vezes, somos assim. O que aconteceu lá atrás, quando Moisés subiu no Monte Sinai e não voltava? Arão, o cunhadão dele, uma brilhante ideia, falou assim, viu, pessoal, vamos pegar aqui tudo que vocês têm de ouro aí, pingente, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos adorar, porque a gente precisa de um Deus. Porque já que Deus esqueceu da gente, Moisés não volta, deve ter morrido, vamos adorar alguém precisa ser nosso guia. Quem lembra dessa passagem? Quando Moisés desce, a Bíblia diz que ele ficou tão irado, que ele já estava ali com as leis escritas, ele ficou tão irado que ele fez? Quem lembra? Quebrou. E o que aconteceu? Quem não se dobrou? Os levitas. 3.000 pessoas, se não me engano, 2.000, não lembro. E o que ele mandou os camaradas fazer? Agora esses que se dobraram o bezerro, vocês vão matar eles a fio de espada. Aconteceu de novo. Aí precisa de um rei. Mas Israel não teve rei. Por que precisa de rei? Sempre o rei foi o Senhor. Senhor, Deus sempre falou com você direto. Por que você está procurando alguém se você tem Deus que te guia? E às vezes nós, se não vigiarmos, nós somos assim. O que tem acontecido aqui no nosso país? A gente tem um presidente que não é o que a gente quer, não é verdade? A gente tem uma política que não é o que a gente quer, não é verdade? Aí a gente às vezes procura alguém para ser o guia, mas o guia do Brasil é Deus. Deus é nosso guia. Às vezes nós, olha só o que aconteceu com o povo ficou olhando para os lados. Olha lá, a nação ali tem um rei, a nação ali tem um presidente. Se fosse hoje, a nação tem um presidente, tem uma... Mas beleza, você fala muita coisa errada, não é o que Deus quer. Mas eles têm um rei, vamos fazer igual eles. Às vezes vem a gente procurar Deus, a gente ouve conselho de quem não deve. A gente procura referência que não é a referência para as nossas vidas. Ao invés de buscar Deus, a gente busca outras referências. Mas é Deus que a gente precisa. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E aí Deus, contra a sua vontade, não era o planejamento de Deus. Sabe o que Deus fez? Falou, tudo bem, Samuel, vai preparar um rei para o povo então. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do povo aí. É daí que tiraram assim que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é, isso é um ditado mundano, isso não é de Deus, a voz do povo não é a voz de Deus, isso é mentira, a voz do povo não é a voz de Deus. O povo não olhou para Deus. A primeira coisa que a gente aprende aqui, às vezes a gente busca Deus, a gente busca um monte de coisa. Vamos ouvir lá o cara do YouTube, que ele vai me dar uma direção. Vamos ouvir a blogueira lá, porque ela tem conselhos bons para a vida. Vamos ouvir ou não, busca Deus, busca a Bíblia, a gente busca tudo. Por último, quando está a vida toda acabada, o que a gente faz? Agora vamos buscar a Bíblia, agora vamos buscar Deus. Aí o que aconteceu? Tinha um jovem, mais para frente nós vamos falar sobre ele aqui, que tinha um jovem que chamava Saul. Quem era Saul? Saul era filho de Quis. Vou mostrar aqui para vocês. Saul, filho de Quis. Saul é a abreviação de Saulo. Saul é a abreviação de Saulo. Saul era da tribo de Benjamim, de uma família chamada Matriz. A família dele, Matriz, a tribo de Benjamim. E era uma família que tem um histórico de uma família rica, inclusive. O que
aconteceu? Saul era um jovem alto, mais alto de Israel, formoso, bonitão, só que ele tinha uma síndrome de coitadinho. Nós vamos ler aqui sobre isso, síndrome de coitadinho. Já vamos explicar por quê. Deus falou, Saul estava com o pai dele, e aí tinha umas bezerros. O pai dele falou assim: Saul, os bezerros tudo sumiram. Vai procurar as ovelhas, que elas sumiram. E aí, ele foi procurar as ovelhas. E aí, procurando, ele foi com um amiguinho dele junto. O pai de Saul falou: vai lá, leva esse moço vai te acompanhar. No meio do caminho, esse moço deu uma ideia, falou: Saul, tem um profeta, que esse homem é famoso em Israel. Vamos falar com ele? Vamos. Quem é esse profeta? Samuel. Deus, um dia antes, avisou para Samuel e falou assim: Samuel, vai vir um moço. Esse moço eu vou ungir como rei de Israel, conforme o povo me pediu. E aí o que aconteceu? No meio do caminho, ele encontrou em Israel, ele encontrou Samuel. Saul encontrou Samuel. Samuel, Deus já tinha falado para ele: esse vai ser o rei. Bom, eles se encontraram e Deus falou através de Samuel: você e a sua família terão boa parte de Israel. Falando de maneira bem simples: muitas posses, poder, alimento. Aí olha só, Samuel fala assim: quem sou eu? Da menor tribo de Israel, Benjamim. Você sabia disso? A menor tribo de Israel era Benjamim. Quem sou eu da menor tribo de Israel? Benjamim. Aí ele fala assim: e além de ser da menor tribo de Israel, eu sou da menor família da tribo de Benjamim. Sabe o que significa isso? Síndrome de pequenininho. Quem sou eu? Você já pensou isso? Eu já pensei isso. Não sei se já aconteceu com você. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Por que Deus me escolheria? Por que Deus escolheria? Por que Deus escolheria? Por que Deus escolheria? Por que Deus escolheria? Quem somos nós? E aí Saul pensou: quem sou eu? Eu sou aqui de uma família simples, pequenininha, lá entendeu? Lá da cidadezinha, tudoinho. E aí, o que Samuel falou para ele? Saul, você vai encontrar no meio do caminho, você vai encontrar um pessoal que vai estar profetizando e um outro que vai ter pães que vão te alimentar quando você voltar para Israel. Porque você vai voltar lá para Benjamim, como rei. E aí a Bíblia diz que Samuel ungiu Saul e preparou ele. Só que Samuel já estava preparando Saul na mente dele. Primeira coisa que preparou na mente dele: você é pequenininho, mas agora você tem que mudar a sua mente de pequenininho. Trouxe ele, porque quando ele encontrou Samuel, estava bem no dia que o povo ia sacrificar um animal. Ia ser um dia que o povo não sacrificaria e não alimentaria-se sem ter a presença de Samuel, que era o sacerdote, junto. O que ele fez? Ele chamou Saul para estar com ele, mais 30 pessoas no lugar, sentadinho com ele ali, 30 pessoas seletas, vamos dizer assim. E ele já entendeu como era estar com pessoas diferentes, num lugar mais seleto, num lugar para ele começar a entender quem ele seria. Ele sentaria na mesa de grandes. Ele seria grande. E aí a Bíblia diz que ele ficou lá junto. Depois Samuel ungiu ele e liberou ele. No meio do caminho ele encontrou essas pessoas que entregaram pães para ele. Sabe como significa esses pães? Esses 2 pães que entregaram para ele significa separado, que ele já teria um alimento, que ele já seria algo separado, ele já teria um ofício muito importante. Olha só, Saul saiu de um cara que ninguém conhecia e de repente ele estava com o profeta, juiz e sacerdote de Israel, jantou com ele, almoçou com ele, foi ungido por ele e depois ele encontrou, sabe quem? Ele encontrou profetas que estavam tangendo harpa, tamborins, saltério. Sabe o que aconteceu? Isso é muito importante. Quando ele encontrou esses profetas, a Bíblia diz que a vida dele, ali naquele momento, primeiro, o Espírito se apoderou dele e transformou ele. Saul foi transformado quando ele encontrou com profetas que estavam tangendo harpa, tocando, e a vida dele foi o que, irmãos? Transformada. A vida foi transformada. Sabe o que a gente aprende aqui? Que a transformação, quem faz é o Espírito Santo.
Só que nós temos que estar no lugar certo. Saul encontrou com profetas. E aqui, esses profetas que a Bíblia fala, não são profetas de sair na rua gritando e falando isso que vos digo. São profetas porque estavam proferindo a palavra por meio de louvores. Sabe o que nós aprendemos aqui? Preste bem atenção. Quando eu estava lendo aqui, o meu coração ficou muito mexido. Porque Saul era alguém que ninguém conhecia, que se achava pequeno. E de repente ele encontra com homens de Deus cantando a palavra. Isso significa profetas. Eles estavam cantando a palavra, não falando o que acham. E ele foi transformado. E ali naquele momento ele foi cheio do Espírito e começou a ter coragem. Sabe por que nós não temos coragem muitas vezes de fazer algumas coisas? Porque nós não somos cheios do Espírito. E quem nos capacita para fazer é quem? O Espírito Santo. João 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vos prepararei um lugar. E aí depois do capítulo 15 ele fala: e eu irei, mas deixarei o outro Consolador, que é o Paracletos, aquele que nos acompanha, aquele que está conosco. Olha só, no Antigo Testamento o Espírito veio, transformou Saul, deu para ele coragem, força, porque ele ia ser rei, ele precisava disso, cheio do poder de Deus, mas ele teve que se encontrar com os profetas que estavam cantando a Bíblia, que estavam servindo a Deus. E ali começou a obra na vida de Saul. Então Deus tira alguém daqui que ninguém conhece, síndrome de pequenininho, e Deus transforma. Só que isso acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo e quando nós nos entregamos ao propósito de Deus. Senão, nós vamos ter uma vida de mesmice até morrer. Nós vamos ter uma vida sem coragem até morrer. Nós não vamos cumprir o propósito de Deus até morrer. Mas nós não estamos aqui por um acaso. Nós temos que deixar um legado. E o legado é: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como diz o profeta Isaías. E glória a Deus. Bom, passando mais para frente. Depois, o que aconteceu? Saul começou o ministério. Mas olha só, no capítulo 10, abre o capítulo 10 aí, por favor. Capítulo 10. Capítulo 10. Sim. 10:17 diz assim: convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa. Versículo 17: disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-os das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que oprimiam vocês. Olha o que Deus está falando aqui. Samuel reuniu todo mundo, como se estivéssemos reunindo aqui. Ó, pessoal, é o seguinte, presta atenção que Deus vai falar. Aí Deus fala: olha, eu livrei vocês do Egito, de todos os reinos que oprimiam vocês. É isso que Deus está falando, preste atenção. 10:19 diz assim: mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os males e trabalhos, e disseste: não, traz um rei sobre nós agora, pois ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a Benjamim. Versículo 21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim e suas famílias, foi indicada a família de Macri. Eu falei Matriz, é Macri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando procuraram, não podia ser encontrado. Então, tomaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Versículo 25. Declarou Samuel ao povo ao direito do reino, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Até aí por enquanto. Samuel reuniu o povo e falou: esse rapaz aí agora vai ser rei. Vocês que pediram. Só que vocês esqueceram que Deus deu livramento, sempre cuidou de vocês. Mas vocês queriam um rei.
Então já começou errado. Mas eu vou conceder o desejo de vocês. E aí apresentou. Versículo 25. Declarou Samuel para 26. Também Saul foi para casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração de Deus tocara. Alguns homens entenderam, bom, já que Saul é rei, eu vou seguir ele então. Versículo 27. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá esse homem salvar-nos? E desprezaram e não lhes trouxeram presente. Porém Saul se fez de surdo. Vamos explicar aqui esse negócio. A gente não falou lá que Saul, ele tinha uma síndrome de pequenininho? Quem sou eu? Lá da família Matre, pequenininha, da menor tribo de Israel, Benjamim, pequenininha. Quem sou eu? Não, você é o escolhido. Aí quando Samuel fala dele para todo o povo de Israel, tem um pessoal lá, dessa galerinha aqui, ó, os filhos de Belial. Aí fala assim, viu, esse cara, esse aqui vai salvar a gente. Quem que é esse? Quem que é esse, gente? Aqui, ó, está em 1 Samuel 10, versículo 27. Quem que é esse? Sabe o que eles fizeram com Saul? Menosprezaram. Presta atenção aqui. Quantas vezes eu e você já não fomos menosprezados? Como é que pode? Você, Maia, vem lá de Pissarra, cidade de Estambul, tem toda essa história, teve vários problemas na vida. Você, irmão, que veio de não sei da onde, quem é você? É você, como assim? O que essa vida pode fazer aqui para a gente? Não é assim? Mas sabe o que Saul fez? A Bíblia diz, a gente acabou de ler, se fez de surdo. Oh, o que significa? Falaram de você, quem falou? Falaram mal, falaram o quê? Nem prestei atenção. Gente, eu não estava lendo isso. A palavra de Deus se falou tanto no meu coração. Eu falo, por que a gente fica dando ouvidos? Sabe por quê? Porque a gente não confia em Deus, muitas vezes. E porque a gente não confia naquilo que Deus põe nas nossas mãos. Se Deus pôs algo nas suas mãos, vai e faz. Não tem medo. E aí eu fiquei pensando, Senhor, me perdoe, porque eu já tive medo de fazer coisa. Por quê? Porque eu fiquei ouvindo os outros. Porque eu me ouvi também. E às vezes ouvir a nossa mente é a pior coisa que a gente tem. Por que a gente quer em Efésios 6 fala assim, coloque a armadura, vista. E quando fala do capacete da salvação, fala do quê? Para vos proteger contra os dardos inflamados do inimigo. Chama sofisma, porque ele joga na sua mente. E aí a gente pensa que somos nós que estamos projetando esse pensamento. Aí a gente fala, quem sou eu? Tadinho de mim, coitadinho de mim, miserável de mim, eu já sofri, eu já errei, eu não sei o que lá, eu nunca consegui, e tal. Saul fez assim, ó, fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Então, primeira coisa, se Deus te chamou, Ele te unge e te capacita. O Espírito Santo se apodera de você e te usa. Ele te usa, Ele me usa, Ele te usa, Ele te usa, Ele te usa, Ele me usa. Você fica forte. Mas forte de músculo? Não. Forte, cheio do poder de Deus. Corajoso. Como Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Tenha medo não, filho. Vai para cima. Deus não consegue trabalhar com gente que não tem coragem. Seja forte e corajoso. E eu, muitas vezes, vivo essa crise. Falei, Senhor, não vai dar certo para eu, porque não vai acontecer. É isso. Aí vem essa palavra para mim. De verdade, eu queria só ficar ministrando para mim em casa hoje, porque eu que mereço ouvir essas pancadas, eu preciso aprender, Senhor. Aí a gente, pela graça e misericórdia, está aqui compartilhando. Mas, gente, foi isso que Saul fez. Tapou o ouvido. Deus me chamou, Deus me deu poder, vamos para cima. Vai ter sempre alguém falando, coitado de você, não vai ter. Mas é isso. E glória a Deus. E glória a Deus. Amém?
Cadê o forte e corajoso? Tem forte e corajoso aqui? Nossa, como isso é bom, gente. Como é bom ver isso. Como é bom ver isso. O Saul cheio da palavra de Deus, do poder de Deus, e foi para cima. E glória a Deus. Ou seja, quando Deus escolhe alguém, o Espírito capacita e transforma, fica cheio de autoridade para pregar a palavra e louvar hinos que profetizam. Na Bíblia, no Antigo Testamento, que falava profeta e vidente, porque o profeta também era chamado de vidente. Mas não é porque esses da mãe de Nai, não, gente. É vidente porque é a mesma semelhante a profeta, é a mesma coisa no Antigo Testamento. E por que falo que eles profetizavam? Porque eles declaravam a palavra. Profetizar não é falar isso que vos digo que vai vir uma chave na sua mão, não é isso. Profetizar é declarar a palavra, é proferir a palavra. E Saul entendeu. Bom, daí entendemos a primeira parte, amém? Deus já falou alguma coisa com a gente, aprendemos alguma coisa sobre isso. Deus tira alguém que ninguém conhece e de repente volta ele como rei, mesmo que ao contrário do que era o plano dele. Aliás, um adendo que eu esqueci de falar. Quando Samuel foi orar para ver se era isso mesmo, Deus falou com ele: vou liberar o rei então. Só que é o seguinte: os homens que mais fortes vão trabalhar para o rei, as mulheres vão tecer, vão fazer vão cozinhar, vão fazer uma coisa para o rei. Muitas terras e alimentos que eles tentam vai ser para o rei. Ou seja, vai ficar todo mundo vivendo em prol de quem? Do rei. Não foi vocês que pediram rei? Se vira, negão. Vocês não pediram? Agora não reclamam. Agora a vida de vocês é para viver para o rei. Sabe? Então não adianta ficar reclamando depois. Então olha só, um adendo para a gente não esquecer. Cuidado com o que você pede. Cuidado. Você quer pedir alguma coisa? Você não está com direção? Você não... Ora, lê a Bíblia. Fala com Deus e lê a Bíblia. Chama um pastor para te aconselhar, mas não fica buscando a blogueira, não fica pedindo alguma coisa que pode te tirar do caminho de Deus. Toma cuidado. Cuidado que a gente pede, a gente quer, pode nos tirar do caminho de Deus. Amém? Voltando. Saul começou a ser rei, glória a Deus. Agora Israel deu um rei, que lindo, beleza. Só que, olha o que aconteceu aqui. O camarada, ele começou bem, mas depois começou a mudar aqui. Ele governou por 40 anos. Foi rei durante 40 anos, certo? Estamos todos aqui? Saul foi rei durante 40 anos. Só que ele começou a mudar algumas coisas. Saul mudou o trajeto, desagradando a Deus, até ser desprezado pelo Senhor. Então, veja bem. Às vezes, a gente começa algo certo, e inclusive Deus que nos chama, amém? Porque Deus que chamou Saul, né? Não foi ele que pediu. Só que se nós não estivermos com temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, humildade, para ouvir e para aprender, nós podemos nos corromper. E Saul se corrompeu. E aí é uma das coisas que mais mexeu com o meu coração também. Deus te dá um dom, Deus te dá um dom, Deus te dá um dom, Deus te chama. Só que se você não entender que quem chamou, quem deu dom, quem capacitou é o Senhor, você se perde. Isso se chama orgulho, arrogância. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. O orgulho precede a ruína. Ou seja, e um abismo chama outro. Quanto mais, a Bíblia fala em Provérbios que tem algumas coisas que Deus abomina, e um deles é olhar altivo. O que é olhar altivo? Sabe o que é olhar altivo? É aquela pessoa que é só assim, ó, que tudo para ela é acima de todo mundo. Ela é melhor que todo mundo, ninguém pode ensinar nada para ela, porque isso é um olhar altivo. Sou maior, sou melhor. Quem são vocês para falar uma coisa para mim? Isso se chama olhar altivo. Olhar altivo na prática também. Sabe quando você fala uma coisa para alguém e alguém faz assim com o olho? Alguém já viu isso? Você vai falar para alguém, a pessoa vai assim, faz uma cara de deboche? Isso se chama olhar altivo. A pessoa está querendo dizer que esse olhar para cima é:
cara, pode falar o que você quiser, não vai mudar minha vida, eu não quero te ouvir, vai falar para outro. E Saul começou a ser arrogante. Alguns dos erros de Saul, para que a gente aprenda que quando Deus nos chama, a gente tem que manter postura. Olha alguns dos erros dele aqui. Deus não falava mais com Saul, rejeição espiritual. Não precisa abrir, só preste atenção. 1 Samuel 28,6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Sabe por quê? Porque ele já estava arrogante. A Bíblia fala, vai ser bem dinâmico, didático. A Bíblia fala que Saul, quando conquistava um lugar, ele começou a guerrear com todo mundo, ganhar muitas guerras, mas quando ele conquistava, ele colocava um estandarte lá e falava: o rei Saul conquistou esse lugar. Sabe o que isso significa? Não foi Deus que me deu poder para conquistar, foi eu, filho, eu sou o cara. Como diz lá, este cara sou eu, entendeu? Ele falou, este cara sou eu. E aí ele esqueceu que quem ungiu ele foi Deus. Tudo que eu conquisto, tudo que você conquista, tudo que você conquista, sabe? Não vem de você, vem do Senhor. A Bíblia fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia fala em Colossenses, se não me engano, sem ele nada do que foi feito se fez. Por que nós arrogantes achamos, prepotentes, que a gente, não, porque se não fosse eu aqui, filhão, não estava nem aberta essa porta. Como assim, cara? Quem você pensa que é? Quem é você na fila do pão? Quem te chamou foi Deus, quem te ungiu foi Deus, quem te deu autoridade foi Deus, quem te deu unção foi Deus, quem te encheu do Espírito foi Deus. Se você está aqui hoje, é graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele começou a rejeitar isso. E aí Deus falou, opa, foi você então? Então tá bom. Então começa a andar sozinho aí. Por isso que em 1 Samuel 28,6 fala que Deus não falava, mas Samuel respondia a ele. Você não precisa de mim? Por que eu vou te responder? Vai por sua conta e risco. Lembra quando o show do milhão lá do Silvio Santos? Quando ele perguntava lá, a pessoa, certo? Aí ele fala, é isso? Aí a pessoa, é isso aí, é por sua conta e risco. Não, pode ir no beijo, então tá bom. Aí quando a pessoa acertava, quando errava, caramba, por que eu não pedi ajuda aos universitários, né? Não, é por minha conta e risco. Foi o que aconteceu com ele. Desobediência parcial. Isso aqui é muito legal. O aprendizado. A desobediência parcial significa desobediência total. É isso que significa. 1 Samuel 13, versículo 8 e 9 diz assim: esperou Saul 7 dias. 7 dias, porém, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas Samuel não vindo a Gilgal, o povo ia se espalhando dele. Então Saul disse: traz o holocausto e eu vou oferecer o holocausto. O que aconteceu aqui? Saul conquistou. Aí Samuel falou para ele: espera eu chegar, depois você faz o sacrifício. Ok? Tá bom. Samuel não vinha. Aí Saul falou: pessoal, é o seguinte, o profeta está demorando, vamos fazer a gente mesmo, vamos oferecer um sacrifício a Deus. Não é certo ele ter feito sacrifício a Deus? Não seria certo? O que vocês acham? Não é certo fazer um sacrifício a Deus por uma vitória? É certo, mas ele tinha que esperar o profeta. Por isso que a Bíblia diz, que Samuel repreendeu ele e falou assim: viu, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, obedecer metade quer dizer desobedecer. Às vezes nós fazemos o certo de maneira errada. Então o Saul, ele já estava tão se achando: eu sou o rei, eu que mando nessa parada, eu não preciso esperar mais o sacerdote, não preciso mais esperar o profeta, não, eu vou fazer tudo no meu tempo, não esperar ele não. Eu falei: não, mas eu tenho que respeitar o profeta, é ele que faz sacrifício. Às vezes a gente faz certo de maneira errada. Às vezes fala assim: olha, espera um pouquinho, depois você fala com a pessoa. Não, vou falar agora. Mas calma, vai dar besteira você falar agora. Não, vai ter que resolver já. Aí você fala na hora que não é falar, o que acontece? Não resolve. Piora o problema.
Saul já não estava ouvindo. Se Saul não ouve Deus, que era o rei, você acha que Deus ia responder ao povo? Outra coisa que aconteceu, rejeição de Deus por ele poupar os amalequitas. Quem que era amalequita? Era um povo mau, que Deus falou, vai e destrói os amalequitas. É para matar todo mundo. Aí Saul falou, não, a gente já destruiu eles, vamos poupar, não precisa matar todo mundo. Mas Deus mandou. Não, ele poupou. Aí Deus falou, não aceitei o que você fez. Era para ter matado os amalequitas, porque eles odiavam Israel. O que aconteceu? Ele obedeceu na metade. Às vezes, gente, presta atenção aqui. Sabe o que eu aprendi com isso aqui? Que eu fiquei muito refletindo em casa. Quando Deus pede algo para a gente, se a gente não entregar 100% ou não fizer 100%, é a mesma coisa de não ter feito. Uma coisa que eu falo com a Mayra, minha esposa, eu tenho muito pedido para Deus a oportunidade de nós termos um espaço de trabalho nosso. Que ela tem a sala dela, eu trabalho home, e às vezes eu vou no posto de gasolina, no Shell, lá que eu falo que é o meu QG, porque eu trabalho no home office, no meu computador e tal. Só que eu quero muito um lugar nosso. Por quê? Porque é o lugar dela, eu vou estar na minha sala de escritório, a gente vai receber as pessoas, a gente vai poder evangelizar, a gente vai poder fazer do nosso jeito, a gente vai, sabe, eu fico arquitetando, fico pensando, eu quero fazer isso porque eu quero entregar o melhor para o Senhor, eu acredito que a gente vai dar mais frutos se a gente fizer isso. Mas tudo tem seu tempo, não é verdade? Mas se eu tomar uma atitude precipitada, não, sai de onde você está, vamos alugar agora, um outro lugar, aí vai ficar caro, pode ser que a gente consiga pagar e a gente passa uma vergonha. Mas eu quero muito que isso aconteça, mas é no tempo de Deus. Eu estou pensando em algo que vai ser bom, não é bom isso? É um pensamento bom, mas não é no tempo. Eu tenho que esperar o tempo certo, senão eu vou fazer besteira. E aí, ao invés de eu louvar a Deus com a minha atitude, eu vou desagradar o Senhor, vou desonrar o Senhor e vou passar vergonha. Então nós temos que fazer as coisas certas no tempo certo, e não fazer na metade, porque se fizer na metade, a gente desonra a Deus. Às vezes você está com pressa de fazer alguma coisa, ou quer fazer algo do seu jeito. Cuidado, busque conselho na palavra de Deus. Ore ao Senhor, converse com um pastor, com alguém com mais sabedoria. Pastor, eu estou com um problema, só que eu quero resolver dessa forma. Irmão, a Bíblia diz assim, assado. Cuidado, não é assim. Mas eu preciso, porque... Então você está agindo por vingança, não porque você quer fazer algo bom. Vingança não é de Deus. A Bíblia diz, a Deus fala, a mim pertence a vingança. Nós não temos que agir com a nossa mão. E às vezes você quer tomar uma atitude, não, eu quero sair desse emprego porque eu não aguento mais. Então, você vai para onde? Não, eu saio, aí Deus abre outra porta. E se a outra porta demora 6 meses? Ai, eu fiquei aqui passando necessidade. É porque você saiu na hora errada. Era para esperar. Ai, a pessoa me humilhou, falou mal de mim, eu vou lá tomar satisfação. Não é para fazer isso. Olhe por ela. Tudo acontece na hora certa. Deus te honra. Age certo, Deus te honra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas justiça não é sair dando tiro nos outros. Não é isso, não é essa justiça. É praticar a justiça. É ser justo, é ser certo. É isso que Deus honra. Só que Saul não. Saul falou, não, Deus. Imagine que Saul, Deus mandou matar os amalequitas, que era um povo que odiava Israel. Aí ele quis poupar. Olha só, ele agiu errado, ele quis ser mais sábio que Deus. Quem somos nós na fila do pão para achar que somos mais sábios que Deus? E esses pontos foi fazendo com que Saul fosse perdendo a unção e perdendo quem ele era. Outra coisa, isso aqui arrebenta: ciúmes, orgulho e tentativa de matar Davi. Olha só, 1 Samuel 18, versículos 7 e 9 diz assim: Saul feriu seus milhares, era o povo cantando, porém Davi os seus 10 milhares. Ou seja, Saul matou um cara, mas Davi matou 10. Saul matou 100, mas Davi matou 1000. E o povo começou a cantar, porque era a cultura de Israel, se festejar cantando. Saul é bom, mas Davi foi melhor, ele matou Golias, ele já matou mais que ele, e Saul começou a ficar com o quê? Inveja, ciúmes. Olha só, isso é uma das coisas. 1 Samuel 18, 7 a 9.
Primeira coisa, tem um livro do Edson Teixeira, missionário e evangelista Edson Teixeira. Diz assim: quando alguém melhor aparece. O que é isso? Vou dar um exemplo. Estou aqui na igreja. A irmã veio e deu a palavra de oferta. Aí, a irmã ali, qual é o nome? A Tamara. Aí a Tamara veio aqui na igreja, está vindo aqui e veio e deu uma palavra. Só que a palavra dela foi mais, um exemplo, tá? Foi mais completa, ou foi mais não sei o que e tal. Aí os irmãos falaram: nossa, irmã, você viu a palavra da irmã Tamara? Caramba, eu nunca tinha ouvido isso sobre oferta. Aí a irmã, em vez de falar: glória a Deus, que bom que Deus está usando a Tamara, que use cada vez mais a Tamara, que bom que a Tamara está aqui com a gente. Ao invés disso, ela fala: né? Pois é, né? Você viu só? É. E aí ela vai embora assim, pé da vida. Nossa, Deus, é que ela está se achando, a Tamara agora, né? Está se achando porque o pessoal elogiou ela. Nossa, a Tamara agora é a menina da igreja. Isso é ciúmes, isso é inveja. Por que ele escreveu esse livro? Porque na igreja, instituição aqui, o povo, pela imaturidade, quando chega alguém que faz algo melhor que ele faz, ao invés de abraçar, começa a repelir. Ah, irmão, prega bem, né? É. Tá se achando já. Acho que é estrela, né? O pessoal tudo falou que ele prega melhor que eu. Nossa, o pessoal fala da pregação, nem fala da minha. Se viu, irmã? Acabou de chegar, fez um chazinho lá de erva doce e já ninguém quer tomar o meu café. Sabe o que significa isso, gente? É mediocridade. É mente medíocre. Medíocre quer dizer mediano. A gente fica com inveja porque alguém faz algo que você não faz, ou que faz melhor que você. E daí? Glória a Deus. Traz para perto, ou seja humilde, vai aprender. Ô irmã Tamara, tua palavra foi tão boa. Você estudou isso aí, irmã Tamara? Você pode me ensinar também? Dá uma dica. É humildade. E aí o que fala aqui depois, mais para frente, 1 Samuel 18, verso 10 e 11, o próximo faz assim: um espírito maligno da parte do Senhor se apoderou de Saul, e Saul lançou a lança dizendo: encravarei Davi na parede. Olha só, o que é isso aqui, gente? O que significa isso? Demônio entrou em Saul. Da parte de quem? Do Senhor. O que quer dizer isso? Presta atenção que isso é muito sério. Deus permitiu que um demônio se apoderasse de Saul pela brecha que ele deu por conta da inveja e dos ciúmes. Aí ele quis fazer o quê? Vou matar Davi, porque eu não aguento o pessoal falando que ele é melhor que eu. Ou seja, ele ficou, vamos lá recapitulando, ele ficou arrogante, orgulhoso, soberbo, não dependia mais de Deus, só dos braços dele, e ainda começou a ter inveja. Deus tirou ele lá de trás, ungiu, cheio da unção, Espírito Santo, estava com os profetas, foi rei. O camarada não vigiou. O mesmo Deus que levanta é o Deus que abate. Jargão evangeliquez, vamos lá? Jargão gospel. Do diabo, Deus te livra da mão dele. Mas quem te livra da mão de Deus? Ninguém. Jargão gospel, né? A gente gosta de falar isso, né? Do diabo Deus te livra, mas ninguém te livra da mão de Deus. E é verdade. Arrogância. Não, quero ter meus 5 minutos aqui de estrela, filhão. Quero ter, porque o pessoal precisa saber quem eu sou. Quem precisa saber quem você é? Se eu vou falar uma coisa para você, Salmo 139, Davi escreveu falando assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Antes de eu nascer, o Senhor já sabia todos os meus dias. Quando eu ainda era uma forma informe, o Senhor já sabia quem eu seria. Queridão, queridona, irmão, irmã, não adianta você... Deus já sabe quem você é dentro. Deus sabe quem está aí, que está passando na sua mente agora, no seu coração. Deus sabe. A gente pode camuflar para os outros, mas de Deus, a Bíblia fala, ninguém zomba, ninguém engana. E Saul achou que estava enganando Deus, até chegar uma hora que a casa cai. Porque nós somos excelentes em ser um falso humilde. Sabe aquele negócio? Sabe o que é falso humilde? Falso humilde é aquele quando você fala: não, parabéns, que lindo. Você fala:
isso vai ter mudado. Mas dentro você está querendo, fala mais. Mas fala, não, imagine, sou tudo isso que está falando, não. Aí o cara continua assim, você quer, não, fala mais. É o falso humilde. E como isso é miserável na vida de um ser humano. Último ponto aqui. Deus se retira e Saul fica entregue a si mesmo. Irmãos, de verdade, meu Deus, isso é o que me dá mais medo. É se Deus me abandonar a minha própria sorte. Isso é o que me dá mais medo. É se Deus falar, olha, chega, não aguento mais você. Fica aí agora, anda na sua própria sorte, né? Você não quer mesmo? Você é orgulhoso, arrogante? Você não me quer mais? Você acha que tudo vem na sua mão? O problema é seu. Vai. 1 Samuel 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. E o Espírito, aquele mesmo que se apoderou de Saul, Deus falou, sai dele. E um espírito maligno atormentava ele de noite. Por isso que ele chamava Davi tocava a harpa e o espírito maligno. Quietinho, querido. E o espírito maligno, quando Davi tocava, saía de Saul. Mas ele ficava atormentado. Porque Deus abandonou ele para a própria sorte. Vai e se vira. Você não é o tal, você não é a tal, orgulhoso, arrogante, prepotente. Tudo é melhor do que eu para você? Você, tudo que você faz, você não quer ouvir ninguém? O orgulho precede a ruína. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Vamos repetir? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A maior diferença de Saul depois para Davi foi: Saul nunca reconheceu que Deus que fazia tudo, que ele precisava de Deus, que precisava se arrepender. Davi sempre reconheceu que ele era miserável e precisava de Deus. E aí Deus o abandonou. Moral da história, e o que aconteceu? Saul se jogou na sua própria lança e tirou sua vida. A gente lembra de um camarada que foi a mesma coisa. Judas o Iscariotes traiu Jesus, teve um amargor na alma e tirou a sua própria vida, se matou. Sabe por quê? Porque ele não teve arrependimento. Ele teve um orgulho. E esse orgulho dele foi falar: tá, tudo bem, eu só vendi Jesus porque eu precisava do dinheiro. Opa, então o dinheiro tem mais valor que Jesus? Saul dava desculpa: não, mas é que o Davi, ele me causa assim, porque não é. Não, tá errado. Não, mas é porque eu só quis fazer o sacrifício. Não pedi. Não, mas é que eu não queria matar todo mundo, mas eu vou matar. Não, mas eu não queria esperar sobrar daqui. Não, mas era para esperar. Foi isso que aconteceu. Então que hoje, em nome de Jesus, irmão, pega a minha mochila lá, por favor. A mochila preta aí, por favor. Coloca aqui na cadeira atrás da minha esposa. Isso. Coloca aqui, ó, atrás da minha esposa. Por favor. Obrigado. Então o que nós aprendamos hoje, que é o que Deus tratou no meu coração, é humildade para reconhecer que nada sou sem Deus, que eu preciso de Deus, que eu preciso me arrepender sempre. Quem me chamou foi o Senhor. Ele capacita os chamados. Ele quem capacita.
Ele é quem usa, Ele é quem envia, Ele é quem faz. Quem somos nós se Deus não estiver por nós? Agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Agora, se Deus não for conosco, nada. Espere o fim da sua vida. Ponto. Agora, se Deus é por nós, e diga fraco, eu sou forte, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Então, a mensagem que eu queria trazer para os irmãos é: nós já temos um rei, ele se chama Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Nós já temos um rei, não precisa de outro. Ah, mas a gente tem um presidente melhor. Ok, mas não é ele que salva o Brasil, é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Feliz a nação de Deus é o Senhor. Primeira lição, a nação de Deus. Segundo, cuidado e vigie, porque Deus te levantou, mas se você for orgulhoso, arrogante, prepotente, não buscar ajuda, o mesmo Deus que te levantou é o Deus que te abate. Pode ficar sentado mesmo, nós vamos orar, tá? Em nome de Jesus. Pai, Senhor, eu agradeço e te agradecemos com muito amor, com muita entrega, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos levantou, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos deu uma nova chance, o Senhor nos trouxe vida e vida em abundância. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino de luz, do reino do Filho do seu amor. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a luz de Jesus. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não deixe que aconteça com a gente igual aconteceu com Saul, que se achava, que se sentiu orgulhoso, arrogante, prepotente, porque Deus o chamou, porque Deus o ungiu, porque o Senhor deu espírito de poder e autoridade. Não, que nós devemos reconhecer que nada somos sem o Senhor. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer, mas Ele também disse: e estarei convosco até a consumação dos séculos. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é conosco, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós te agradecemos por tão grande salvação em Cristo Jesus, aleluia. Amém. Nós te agradecemos por tão grande salvação em Cristo Jesus, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que não conhece a Jesus Cristo, não é um cristão, mas quer Jesus Cristo? Quem aqui quer se render a Jesus Cristo? Que tem alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor, ou precisa de Jesus, ou quer se arrepender de algo? Se você quiser, vou orar por você, irmão, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai, por essas pessoas que precisam do Senhor. Em nome de Jesus, recebam a Tua palavra, recebam a cura e a libertação. Recebam em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a libertação do orgulho, a libertação, em nome de Jesus, agora, da arrogância, em nome de Jesus. Volte a ter simplicidade, volte a ter amor pelo Senhor e amor pelas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libertação do vício, libertação de todo e qualquer vício, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe, nós dependamos do Senhor sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando o senhor está orando aí, chama sua esposa. Oi? Chama sua esposa. Vem aqui. Irmãos, aí no fundo, eu já vou orar por você.